Olá, crianças! Tudo bem? Hoje a professora trouxe uma história para contar para vocês. É um livro. E este livro aqui, ó, ele se chama, o título dele é As 12 Princesas Dançarinas. O autor, o escritor, né, que escreveu esse livro foi os irmãos Grimm, trouxe aqui na capa, aqui, ó. E ele foi adaptado e ilustrado por Rachel Isadora, traduzido por Isabel Aleixo, né? Então, essa é uma coleção da FNDE, do Ministério da Educação, para a alfabetização. Então, eu vou contar a história para vocês, tá bom? Então, aqui, ó, virando a folha, tem novamente o nome do escritor, adaptado, traduzido, e é uma primeira edição. Quando fala primeira edição, que esse livro foi escrito pela primeira vez, né? Se eu virar lá pro final do meu livro, eu venho aqui, ó, falando um pouquinho do autor, pouquinho de quem adaptou, né? E quem traduziu o livro, que foi escrito em uma outra língua, não a de português, e foi traduzido. Então, vem aqui, ó. Então, sempre os livros traz essa informação. Agora, vamos conhecer a nossa história. Era uma vez um rei que tinha 12 filhas muito belas. As princesas dormiam trancadas no quarto todas as noites, mas de manhã os sapatos delas estavam gastos, como se tivesse dançado a noite inteira. O rei fez saber que o homem que descobrisse aonde as princesas iam à noite podia escolher uma delas como esposa. Quem fracassasse depois de 3 tentativas perderia a vida. Muitos tentaram e fracassaram. Um dia, um soldado que viajava pela estrada encontrou uma mulher muito velha. Ela lhe perguntou para onde ele estava indo, e ele disse que estava indo tentar descobrir o segredo das princesas. Não é fácil, disse a velha. Não beba do vinho que lhe trouxerem e finja que caiu no sono. Ela deu a ele um manto. Com este manto, você vai ficar invisível e pode seguir as princesas sem ser visto. A velha disse adeus ao soldado e seguiu o caminho. O soldado chegou ao castelo do rei e em seguida foi levado para um quarto, aonde do quarto das princesas. Ele não bebeu do vinho que lhe trouxeram e logo depois fingia que roncava. Quando as princesas ouviram o soldado roncar, caíram na gargalhada, se levantaram rapidamente e começaram a se vestir. Acreditando que o soldado estava mesmo dormindo, a princesa mais velha foi até a própria cama e bateu nela várias vezes. De repente, a cama começou a afundar no chão e as princesas desceram por uma passagem secreta, muito escura. O soldado colocou o manto e a seguiu. A princesa mais nova pensou ter ouvido alguém a seguindo. Não seja boba, não tem ninguém aí, disse a mais velha.
Logo as princesas chegaram a um bosque de árvores de folhas de prata. Depois foram até um com árvores de folha de ouro. E por último, um com árvores de folha de diamante. O soldado pegou um galho de uma árvore de cada bosque. As princesas chegaram então a um lago onde 12 príncipes estavam esperando dentro de 12 barcos. O soldado invisível entrou no barco junto com a princesa mais nova. E o príncipe ficou se perguntando por que estava tão difícil remar daquela vez. Todos chegaram a outra margem do rio, onde havia luzes e música. Todo mundo dançou sob a luz das estrelas. O soldado correu na frente para que as princesas o encontrassem quando chegasse em casa e pensasse que ele ainda dormia. Eles a acompanhou de novo nas 2 noites seguintes e na última noite pegou uma taça da festa e trouxe-a consigo. Chegou a hora de o soldado falar com o rei. Aonde minhas 12 filhas vão à noite? Perguntou o rei. A um local secreto, onde elas dançam com 12 príncipes, respondeu o soldado. E então contou ao rei o que tinha visto e mostrou a ele os 3 galos e a taça. O rei chamou as filhas e perguntou se o soldado estava dizendo a verdade. Ao ver que o segredo que guardavam tinha sido descoberto, elas confessaram. O soldado escolheu a irmã mais velha como esposa, já que ele não era mais tão jovem. Assim, eles se casaram naquele mesmo dia. E todos dançaram e dançaram a noite inteira. E assim encerra a nossa história. Vocês gostaram? Até uma próxima!